Tu achou que estava ruim? Vai piorar agora, otário. Privatização das praias. Bolsonaro... Aqui tá certo. Bolsonaro faz pressão para aprovar a PEC que vai à votação no Senado. Indiciado pela Polícia Federal por liderar uma organização criminosa que tentou um golpe de Estado no Brasil, Jair Bolsonaro deu uma pausa em seus pedidos por anistia e declarações, sugerindo fuga para evitar a prisão, e decidiu, na noite desse domingo, dar pitaco sobre uma proposta polêmica que é relatada no Senado pelo seu filho, Flávio Bolsonaro. Através das redes sociais, o ex-presidente se manifestou favoravelmente à proposta de emenda à Constituição 3 de 2022, conhecida como PEC da privatização das praias. Sim, tu que é pobre e vota no Bolsonaro, ele quer que você pague ingresso para pisar na areia. É isso, tá? É isso. Além da passagem do ônibus, além do que você consumir. E é isso, né? Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Após ter sido engavetada em maio desse ano devido à péssima repercussão política, a proposta será votada na próxima quarta-feira na CCJ. Aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados em 2022, a PEC propõe novas diretrizes para propriedade e gestão de terrenos de marinha, possibilitando a venda das áreas que dão acesso às faixas de areia para entes privados. Em resumo, a medida facilitaria a privatização das praias. Em resposta às críticas à PEC, Flávio Bolsonaro incluiu em seu último parecer a ressalva de que as praias são, abre aspas, bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado sempre livre e franco acesso a elas e ao mar em qualquer direção e sentido, fecha aspas. Apesar disso, a proposta mantém a possibilidade de que terrenos da Marinha sejam vendidos a pessoas ou empresas que já ocupem as áreas. Na prática, isso significaria que as áreas que dão acesso às faixas de areia poderiam deixar de ser compartilhadas com o governo, ficando restrita ao uso do novo proprietário, como um hotel ou resort. Assim, apenas pessoas autorizadas pelo dono poderiam usufruir do dono do espaço. É isso, o país que não fez reforma agrária agora vende suas praias. Ao se manifestar sobre a proposta, Jair Bolsonaro omitiu informações e se limitou a dizer que a PEC acaba com foro, laudêmio e taxa de uso que equivalem a um outro IPTU. É claro, né? O argumento dessa galera é sempre tem muito imposto, né? Não fala o que é, não fala como vai ser, não fala quem vai impactar, e aí com o limite, com a desculpa de que vai acabar com o imposto, né? Passa qualquer coisa, inclusive a perna no pobre. O ex-presidente ainda disse que é mentira que a proposta culminaria na privatização das praias, acusando o governo de se beneficiar com a não aprovação da PEC. Abre aspas. Essa PEC acaba com o foro, o laudêmio e taxa de uso que equivalem a um outro IPTU. Proprietários de imóveis, casas, apartamentos existentes na costa do Brasil deixariam de pagar essas taxas anuais. O governo é contra a PEC porque perde a arrecadação. Por isso, a esquerda mente dizendo que as praias serão privatizadas com a aprovação do PEC, com a aprovação da PEC do senador Flávio Bolsonaro, escreveu o presidente junto ao link da matéria sobre o assunto. Bolsonaro omite, no entanto, que a PEC permitirá que os terrenos da Marinha que compreendem as áreas antes das faixas de areia que dão acesso às praias poderiam ser vendidos para pessoas ou empresas. Dessa maneira, ainda que a praia permaneça pública, o acesso a elas ficaria sob o controle de um dono, o que abre brecha para a restrição da entrada das pessoas. É isso, né? Os caras querem privatizar tudo. Imagina aqui no Rio de Janeiro, onde tem uma caralhada de milícia controlando parte do território do Estado, como esse povo, né, essas milícias não fechariam determinadas praias e fariam daquilo ali o que quisessem, tá ligado? O que quisessem. É uma galera que já detém controle territorial no Rio de Janeiro, mesmo sem de fato serem proprietários. Imagina com a possibilidade de serem proprietários, de poderem alugar, de poderem vender aquilo ali para quem quiser. Além disso, os especialistas apontam que a proposta deve atrair a constituição de mega empreendimentos próximos às faixas de areia, como hotéis e resorts, o que compromete o ecossistema legal e pode trazer impactos às comunidades locais. Eles esquecem que somos nós, povão, que pagamos o soldo deles. Salve Inês Godoy, exatamente, cara, exatamente. Isso aí é no papo dos milicos ainda, né?
Bora lá, o governo Lula já se manifestou oposição ao projeto, né? Abre aspas, o governo é contrário a qualquer programa de privatização das praias públicas que cerceiam o povo brasileiro de poder frequentar essas praias. Do jeito que está a proposta, o governo é contrário a ela, afirmou o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, isso lá em junho, lá no meio do ano. Otto Alencar, que é do PSD, líder do governo no Senado, reforçou o posicionamento contrário e revelou que não foi informado pelo presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, sobre o retorno da PEC à pauta. Vou conversar com ele. A princípio não tem acordo, a posição do governo é contra a aprovação. Caso a CCJ de fato vote e aprove a proposta, ela seguirá depois para análise do plenário do Senado. O Senado Federal está prestes a votar a PEC tal, que transfere a propriedade dos terrenos do litoral brasileiro da União para estados e municípios e proprietários privados. O texto tem a relatoria o senador Flávio Bolsonaro. De acordo com a Constituição, o litoral brasileiro pertence à Marinha, ou seja, à União. A PEC propõe justamente a transferência, mediante pagamento, a.k.a. venda, né, das praias aos seus ocupantes particulares e gratuitamente quando ocupados por estados ou municípios. Com origem na Câmara dos Deputados, a proposta revoga o inciso 7º do caput do artigo 20 da Constituição Federal e o parágrafo 3º, foda-se. Com a retomada da pauta, políticos e organizações ambientais se manifestaram contra a proposta, que representa, além de tudo, um perigo ambiental. O Observatório do Clima ressaltou que a PEC é mais um projeto do pacote de destruição que avança no Congresso Nacional. Abre aspas, isso põe em risco todo o nosso litoral, a segurança nacional, a economia das comunidades costeiras e nossa adaptação às mudanças climáticas. Pressione os senadores a votarem contra, pontuou a organização. Já o Grupo de Trabalho para Uso e Conservação de Marinha, da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso, emitiu uma nota em que afirma que a proposta representa uma grave ameaça ambiental às praias, ilhas, margens de rios, lagoas e mangues brasileiros e um aval para a indústria imobiliária degradar, além de expulsar comunidades tradicionais de seus territórios. Ainda tem isso. Imagina a quantidade de desocupação será feita em pessoas que moram a vida inteira. Imagina o quanto a população ribeirinha não pode sofrer com isso. E olha o tamanho da população ribeirinha no Brasil. Olha o tamanho do litoral brasileiro. O tamanho do litoral brasileiro deve ser maior do que a Europa inteira.